Olá, estamos iniciando mais um programa do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, entrevistas. Hoje temos uma convidada muito especial, a arquiteta e urbanista Regina Fittipaldi. Vamos conhecer a trajetória da nossa convidada e suas atividades na Universidade da Paz e no projeto Movimento Diálogos da Área Granja do IP, que envolve experiências de educação transdisciplinar e holística. Vamos também revisitar os pensamentos de Pierre Weil, fundador da Universidade da Paz, sobre a nossa relação com a natureza. A nossa convidada, Regina Fittipaldi, é arquiteta e urbanista pela Universidade de Brasília. Tem larga experiência em ciências ambientais, com ênfase em ecologia profunda e cultura de paz. É pró-reitora de Meio Ambiente da Universidade Internacional da Paz, onde atua desde 1992 em projetos socioambientais. É conselheira do Conselho de Meio Ambiente, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e é também membro do Comitê da Bacia do Paranoá e do Centro de Estudos Transdisciplinares da Água e do Centro de Reserva da Biosfera no Cerrado. Atua também na TV Suprem, conduzindo os programas Ética e Sustentabilidade e Terra, Meu Amor. Exerce também atividades na literatura e no teatro, principalmente para o público infantil. Muito obrigado, Regina, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para nos contar a sua trajetória de arquiteta e urbanista e como foi atraída para os temas ambientais, onde atua hoje como especialista. Bom, em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande estar aqui. Agradeço o convite para compartilharmos ideias. E, se você me permite, eu gostaria de complementar um item do meu currículo que, para mim, é fundamental. Eu sou mãe de Adriana e Eduardo e avó de 3 netinhos lindos, Isabela, Gabriel e Kael. Eu gosto de trazer isso porque, de fato, a maternidade, a primeira com os filhos e agora com os netos, eu acho que é um dos itens mais relevantes do meu currículo, da pessoa que eu me tornei, né? Um aprendizado constante e maravilhoso. Eu entendo perfeitamente, porque eu sou também avô de 5 netos. Que lindo! E isso é um privilégio. Né? É um privilégio e é um item fundamental do currículo da gente, né? Perfeito. Que bom, obrigada. Bom, então, eu me criei em Brasília, né? Praticamente nasci aqui, porque cheguei aqui no começo de Brasília, meu pai era jornalista, veio fazer a cobertura da construção da capital e se apaixonou pelo projeto e nos mudamos, então, no início dos anos 60. Eu era muito pequenininha, então, tanto que me considero candanga, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, me considero candanga de coração. Então, eu digo que eu me criei num canteiro de obras. E o meu pai era um apaixonado pelo projeto do Lúcio Costa, pelos projetos de arquitetura do Oscar Niemeyer, enfim, por toda a vanguarda que à época Brasília se anunciava, né, para o país. Então, fui criada escutando meu pai falar sobre isso, jornalista, nesse meio jornalístico, né, e minha mãe é escritora, então eu fui criada tendo essas referências do significado de implantar uma capital planejada, né, no Planalto Central. Então, pelo fato de eu ter nascido praticamente num canteiro de obras que é Brasília, eu acho que isso convocou meu coração para o desafio e a beleza de experimentar a aventura da arquitetura e do urbanismo, né? Para você ter uma ideia, Isaac, quando foi inaugurado o Parquinho Infantil da 108 Sul, o Juscelino Kubitschek, presidente da República, foi na inauguração do parquinho.
e levou a banda da presidência da República. Ou seja, cada feito naquela época tinha um significado extraordinário. Era uma conquista para todo mundo, né? Então, eu fiz arquitetura num período que tive professores extraordinários, maravilhosos, né, como Miguel Pereira, como Galbinski, como Farré, né, professores fantásticos, e ao mesmo tempo também vivi o final da época da ditadura militar, em que as questões ambientais, as questões urbanísticas e as questões arquitetônicas eram abordadas com restrição e sob censura, né? Eu lembro que em algumas aulas de sociologia urbana, por exemplo, questões como exclusão social eram abordadas com muito pudor, né, pelo medo da repressão e da censura. Enfim, e Brasília, eu me formei então, e Brasília ainda era um canteiro de obras quando eu me formei, porque ainda é, em algumas áreas ainda há muito o que fazer, né? Então eu montei um escritório com meu marido, Sérgio Fittipaldi, e nós trabalhamos projetando várias edificações, também desenvolvendo planejamento urbano, planos diretores de ocupação. E à medida em que a gente foi consolidando a cidade, eu fui percebendo alguns desafios. Por exemplo, teve um projeto nosso que foi, assim, para mim, foi um despertar. É um prédio, um edifício que fica no setor comercial norte, e ele tem 6 subsolos de garagem. Quando eu cheguei no canteiro de obras, estava aquele buraco imenso, né, completamente oco, onde seriam edificados os subsolos, né? E quando eu olhei aquele prédio assim, eu levantei os olhos e ainda vi a W3 se desenvolvendo. E eu falei, nossa, que intervenção forte que a gente promoveu aqui. E aí eu me dei conta de que eu, ao projetar aquilo, não tinha me dado conta daquele impacto em outros níveis. Por exemplo, ali tinham minhocas, ali tinham raízes, ali tinha uma série de coisas. Porque na nossa formação acadêmica, na época, justamente em função do pensamento modernista, a questão da natureza era uma questão secundária, o ser humano em primeiro lugar. Nós éramos um olhar muito antropocêntrico, né? Então, as demandas humanas é que determinavam a ocupação do espaço. O território está aí para servir às demandas humanas. E à medida que eu fui desenvolvendo a nossa atividade profissional, eu fui me dando conta de que não era assim, né? E aí, então, veio a Eco 92, com toda aquela reflexão sobre a questão do meio ambiente, sobre a questão do protocolo de Quioto, sobre toda essa problemática. Então, eu realmente me dei conta, eu falei, nós somos seres não ecológicos. E aí eu parti, então, para começar a pesquisar o que seria uma arquitetura e um urbanismo que pudesse estar junto, que pudesse chegar na natureza sem gerar grande impacto. Então, eu diria que desde 92 eu venho me debruçando sobre essas reflexões, que não são fáceis, porque, de fato, a minha formação, eu tenho uma herança modernista, né, do pensamento moderno, mas, assim, atravessando todas essas complexidades, né, e, assim, sempre muito curiosa. E hoje a gente tem várias ferramentas que nos fazem pensar como, de fato, o ser humano pode estabelecer uma coexistência harmoniosa com a natureza. E a questão talvez maior não seja nem o pensamento sobre isso, mas como transformar isso numa vontade política e num processo de transformação social em parceria, né? Perfeito, que bom. Que bela história, né? Poderia destacar as atividades que exerce na Universidade Internacional da Paz? Bom, a Universidade Internacional da Paz, ou Unipaz, né? A Unipaz foi um portal na minha vida, né? Eu cheguei lá em 1990, tanto que em 92, na Eco 92, eu era aluna da universidade. E a Universidade da Paz, nós costumamos dizer, e o Roberto Crema, que é o nosso atual reitor, ele sempre pontua muito bem que nós somos operários daquela casa, né? E ao nos colocar como operários daquela casa, a gente se vê muito nesse movimento de cooperação, no qual a nossa, vamos dizer, figura, do ponto de vista de um cargo ou de
vamos dizer assim, uma atribuição pontual, é muito mais no sentido da gente organizar internamente a casa do que propriamente uma fragmentação do que eu faço. Nós, na verdade, somos vamos dizer, um colegiado, né? Um colegiado transdisciplinar, no qual cada um traz a sua formação acadêmica, seus talentos, suas atribuições. E eu fui agraciada pelo próprio Pierre Weil para ocupar a Pró-Reitoria do Meio Ambiente. E eu acolhi isso com muito, vamos dizer assim, muito amor. E estou nessa função desde então, trabalhando a nossa teoria fundamental com foco na ecologia ambiental. A nossa teoria fundamental, ela se apoia nas 3 ecologias, né? A ecologia individual, a ecologia social e a ecologia ambiental. Na verdade, não tem como separar. Isso também é só uma forma, vamos dizer, didática da gente estruturar como vamos trabalhar essas temáticas, né? E como que vamos lidar com essas epistemologias, né? Do ponto de vista assim, da ação nossa na Unipaz, pelo fato de nós estarmos numa unidade de conservação, que é a área Granja do IP, então, e dentro daquela máxima de pensar globalmente e agir localmente, então o nosso laboratório de experiência tem sido a área Granja do IP como experiência, vamos dizer assim, primeva da nossa teoria fundamental, trabalhando cultura de paz com a comunidade. Recentemente foi introduzido, né, o movimento Diálogos da área Granja do IP, como mencionou. Poderia destacar os principais objetivos e ações desse projeto e também destacar os principais pontos do artigo Experiências de Ecologia Profunda e Cultura de Paz, tecendo consciência de pertencimento com a comunidade? Sim, sim. Agradeço a sua pergunta, porque esse é um dos projetos realmente que trazem para a Universidade da Paz, vamos dizer assim, que legitimam o que poderia ser um discurso, né, numa praxis efetiva, né? E a gente sempre diz que a gente se define na prática, né, não é no discurso. E essa praxis tem sido uma oportunidade maravilhosa de lidarmos com a ecologia social e ambiental. O Movimento Diálogos, ele surgiu da convergência da comunidade. Ali nós temos comunidade de produtores rurais, 2 escolas, e, enfim, todo um contexto de pressão urbana, e aquela área vivia pressionada por parcelamentos irregulares. Apesar da gente ter um decreto e tudo, havia uma pressão em função da especulação imobiliária. Então, a comunidade sentiu que isoladamente ninguém conseguiria fazer frente, né, a esse poder, né, econômico e um poder político que vinha com a tentativa mesmo de desvirtuar aquela vocação daquela área. Ali tem 2 córregos importantíssimos para o Lago Paranoá, que são os córregos Capão Preto e IP. Então, a comunidade se mobilizou, criamos juntos o Movimento Diálogos para proteger dessa especulação fundiária, fato que até hoje nós estamos fazendo, né? E com as escolas, o Movimento Diálogos, a gente desenvolveu projetos e programas muito, muito interessantes de educação. Nós vamos fazer, Regina, um ligeiro intervalo e voltaremos já com essa interessante conversa com Regina Fittipaldi. Voltamos com essa interessante conversa com Regina Fittipaldi. Regina, Pierre Weil, fundador da Universidade da Paz, considerou que um grande desafio contemporâneo é o que ele chamou de crise de fragmentação existente entre o ser humano e a natureza. Você poderia comentar esse pensamento de Pierre Weil e propor ações para superar esse desafio?
De fato, esse é um dos pressupostos que fundamentaram a teoria fundamental da Unipaz, né? Porque, de acordo com Pierre Weil, o fato de nós nos sentirmos separados da natureza faz com que a gente coisifique algo que é inerente. Então, você vê fora algo ao qual você pertence. Por exemplo, a gente fala o problema das águas do mundo, como se o problema das águas fosse da Amazônia, do Lago Paranoá, do Tocantins. Mas e as nossas águas, né? Nós somos 70% água, como a terra. Quando a gente fala a poluição do ar, as pessoas pensam a poluição da atmosfera. Mas e seus pulmões? Tem o quê nos seus pulmões? Nas suas células tem o quê? Né? A gente fala, estão extraindo os minérios lá de Carajás, como se aquela montanha distante não te dissesse respeito. Mas e os seus ossos, que são feitos dos minérios da terra? Né? Então, toda essa visão que a gente construiu, fragmentada em relação à natureza, na verdade, a gente inicia essa visão fragmentada a partir de um olhar fragmentado de si próprio, né? De não se perceber na sua inteireza de ter um corpo físico que você precisa cuidar, que é um universo em miniatura, que é a Terra, é uma parte da Terra que lhe cabe cuidar, né? Das suas emoções. Então, o pensamento ainda racionalista ainda reforçou essa fragmentação, né? O que é razão, o que é emoção, o que é espiritual, o que é material, entende? Então, essa fragmentação construiu um olhar humano sobre o mundo que nos trouxe a essa situação de desarmonia, né? E que a gente traduz, Isaac, isso é que eu acho importante pontuar, é no nosso cotidiano, não são nos grandes gestos, entende? É na nossa falta de cuidado com a água da nossa casa, é com o fato da gente não se preocupar com a qualidade do ar que a gente respira, estamos colocando carro e carro e carro e carro, entende? De não nos preocuparmos que a terra, assim como a nossa pele precisa respirar, a terra precisa respirar. Então enchemos de estacionamentos, de calçadas, de avenidas, cidades sem verde. E Pierre Weil nos pontua, a partir dessas 3 ecologias, que essa crise de fragmentação ela demanda um novo olhar, uma nova ótica, né? Que o Dalai Lama dizia que uma nova ética precisa de uma nova ótica, né? Então, esse novo olhar que precisamos desenvolver sobre a gente, sobre o outro e sobre a Terra, é, digamos assim, uma semente essencial para trabalharmos a cultura de paz. Porque esse é o nosso propósito como universidade, né? E assim, concretamente, como eu estava te falando, de que forma a gente está tentando dar esse passo na direção de superar essa fragmentação que todos nós carregamos, né? A gente na Unipaz diz que nós somos a experiência de nós próprios, né? Nós precisamos ter humildade, porque nós somos filhos e filhas desse pensamento fragmentado, dessa visão racionalista que separou matéria de espírito, né? Como é que você separa o ar do seu sopro? É impossível, né? Como é que você separa a vida do calor? Não é possível. Então, mas nós, pela nossa racionalidade, a gente fez isso. E agora nós estamos construindo essa outra ponte, esse outro ponto da espiral evolucionária, buscando esse tecido. Então, como eu estava te falando inicialmente, nós desenvolvemos, vou trazer pontualmente um exemplo, um estudo de caso, que é essa da comunidade do Diálogos Granja do IP, que é uma comunidade que converge produtores rurais, converge academia, converge governo, terceiro setor, moradores, donas de casa, bordadeiras, professores, enfim, é uma convergência grande. Então, nós conseguimos uma emenda parlamentar e com essa emenda parlamentar, nós então levamos um projeto de educação. Quem promove a gestão dessa emenda parlamentar foi o IBRAM, Instituto Brasília Ambiental, que é o braço do governo
é o órgão ambiental, vamos dizer assim, né? Então foi uma convergência também na construção desse projeto. Uma convergência das duas escolas rurais, da Universidade da Paz, do IBRAM e da comunidade. Então, os professores da escola são pessoas extraordinárias. Eu gostaria de citar aqui a Gedilene, o professor Leonardo, a Sheila. Eu peço desculpa de não estar citando todos, mas houve realmente, a gente sente que ali existe uma preocupação de uma educação transdisciplinar, de uma praxis transdisciplinar. Então, eu já vou mostrando o nosso produto. Nós elaboramos 4 cartilhas. Uma se chama o Manual do Biodetetive. Então, cada criança da escola se transformou um biodetetive, um detetive da vida. Como que começou isso? Eu sou escritora de literatura infantil, eu fui na escola e contei uma história que é de um livro meu, chamado A Menina Valente, que é a história de uma menina que, por amor à natureza, ela supera o medo e protege os animais e as plantas de uma ação de agressão que estava acontecendo lá. Então, a escola começou a trabalhar essa temática da menina valente, né? A criança que vai na natureza, supera o medo, e que natureza que nós vamos proteger? Então, aí nós começamos, a partir disso, trazer uma consciência de território, construir uma biofilia, um amor à vida. Então, essas crianças moravam lindeiras à universidade, à área Granja do IP, e, no entanto, desconheciam a Granja do IP, desconheciam o Cerrado, não sabiam do valor de uma caliandra, do valor de um pepalanto, do que significa aqueles passarinhos, por que a gente tem que proteger, por que o córrego Capão Preto é importante, por que o córrego IP é importante. E isso na experiência do território. Eles iam lá. Então, as crianças foram a campo, nós explicamos o que era a Granja do IP, né? E aí as crianças foram a campo, aqui nós temos as imagens deles indo a campo, né? E começaram, então, a investigar. Então, eles fizeram as biodescobertas, eles identificaram os biofenômenos e eles viram as bioameaças. Então, por que as queimadas são perigosas? Por que a gente tem que cuidar para não pegar fogo no cerrado? Por que a gente tem que evitar o parcelamento urbano irregular? Por que a gente tem que evitar que as matas ciliares dos córregos sejam destruídos? Mas ali numa experiência concreta, envolvendo todos eles. E todas as crianças têm a sua autoria, quer dizer, eles não são um todo, eles são um todo, que são as crianças, mas eles são um indivíduo. Então, essa questão do reconhecimento da participação individual de cada um está preservada. Então, esse aqui foi um dos produtos que a gente fez, que inclusive está no site do IBRAM, quem quiser ver. Um outro passo também no nosso projeto importante foi trabalhar com a comunidade, que é uma comunidade rural, e essa comunidade tem uma praxis rural, com o apoio da Emater, enfim, da Secretaria de Agricultura, mas ele é uma prática tradicional. E nós estamos vendo hoje em dia, com todos os desafios de problema climático, de aquecimento global, mudanças climáticas, escassez hídricas, que é preciso incorporar novas práticas na agricultura. Então, nós trouxemos o que é a permacultura, trouxemos o que é a agroecologia. Então, nós fizemos lá uma virada agroecológica. Então, alguns produtores rurais adotaram essa nova prática, né? Numa atitude de coragem, porque a gente sabe que mudar não é fácil, né? Mas se abriram para o aprendizado de uma agroecologia. Inclusive, uma das moradoras de lá, Giselma, ela e o pai dela, seu Julião, que além de produtor rural é bordadeiro, e isso se descobriu no processo da comunidade, ela ganhou um prêmio, né? E a escola rural ganhou o prêmio internacional em Dubai, sobre práticas ecológicas, porque aí a escola já vinha desenvolvendo práticas, ensinando as crianças, por exemplo, a coleta de águas pluviais, como fazer uma compostagem, o que é um minhocário, e tudo isso foi se empoderando cada vez mais com a consciência do território, a questão da geração de lixo, como fazer o manejo de lixo, e tudo isso dentro de uma linguagem perceptível para as crianças, que as crianças passaram a co-criar
com a escola e com os professores soluções interessantes, né? E para os próprios participantes do IBRAM, moradores, lindeiros, ficou também muito evidente por que era importante preservar a área e granja do IP. Porque aí, com isso, deixou de ter a relevância que consta num decreto, mas passou, pelo convívio com o território, a ser integrado o afeto. E é aquela questão, você só ama aquilo que você conhece, você cuida daquilo que você ama. Então, quando as crianças, os moradores, os professores passaram a ter uma convivialidade mais próxima da natureza, dos buritis, enfim, de todo um contexto do bioma cerrado, então passou-se a valorizar ainda mais aquela unidade de conservação. E aí criamos essa cartilha, o Ouro da Granja, né? E para reforçar essa relevância, porque dentro da unidade de conservação nós temos também sítios arqueológicos com datação de 4.000 anos. Né? Nós temos exemplares de cacos de cerâmica de povos nômades de 4.000 anos atrás. Temos também a memória do início de Brasília, porque o Juscelino Kubitschek costumava realizar reuniões ministeriais na mesa JK. Olha só, ele fazia serestas na mesa JK. Inclusive, tem uma coisa interessante, diz que aquela música do Vinícius de Moraes e do Tom Jobim, Água de Bebê Camará, ele fez olhando a água da nascente do córrego Capão Preto, né? E então, criamos isso aqui. E aí as crianças, trouxemos a arte como um elemento fundamental de linguagem, e as crianças desenharam as placas sinalizadoras da área. Então, elas desenharam a capivara, desenharam tudo que elas viram, elas desenharam e fizemos um concurso. Elas escreveram as placas. Então, hoje, a área está toda sinalizada. E interessante, de um modo geral, as placas antigas, que onde eram colocadas, eram depredadas, seja por pichação, seja por tiro. Todas as placas estão completamente intactas até hoje, né? Então, criamos o Guia do Visitante, que para trazer uma consciência não só local do território, mas também que a cidade, que o DF conheça esse tesouro que ele tem, né? Esse ouro que é a Granja do IP, né? E, com isso, também envolvemos as crianças de 1ª a 4ª série, e essas crianças já se envolveram, nós levamos histórias, trabalhamos a ecologia humana, trabalhamos histórias do folclore brasileiro, e trazíamos questões de valor, das virtudes, e essas crianças, então, ilustravam, e fizemos uma exposição do trabalhinho das crianças, e virou o livro Um Passarinho Me Contou. Então, você vê que com uma emenda parlamentar, que não é um grande recurso, absolutamente, mas nós conseguimos fazer um trabalho que trouxe como é que eu vou dizer, o resgate de uma autoestima muito importante naquela comunidade, o fortalecimento dos valores que já vinham sendo adotados na escola. E dentro do IBRAM, e aí eu trago a pessoa do Luiz Gatto, que foi quem coordenou, Luiz Felipe, toda a equipe do IBRAM, que assim abraçaram o pessoal da gerência ambiental. Eles ficaram tão encantados, Isaac, com o processo, que a partir dessa experiência, eles criaram um projeto chamado Comunidade de Conservação. Ou seja, não basta o Estado, o governo, chegar de cima para baixo para dizer o que tem que ser feito. É preciso abrir uma escuta e co-construir, né? Então, tudo isso foi feito a partir desse olhar transdisciplinar, dessa integração das 3 ecologias, visando justamente assim, aquilo que você trouxe na sua pergunta, né? A experiência do que Pierre Weil trazia sobre essa crise de fragmentação e o que a gente pode fazer para lidar com ela, né? Nós poderíamos espalhar essa experiência pelo Brasil para que cada cidadão brasileiro valorize o local onde vive, né? Quero, nesse final de programa, lhe passar uma peça infantil de minha autoria, A Ciranda do Tempo, para que você possa conviver
essa peça com os seus netos. Muito obrigado pela essa excelente conversa, né? E é pena que não temos mais tempo para continuar, mas faremos uma segunda rodada e ficamos à disposição para podermos espalhar pelo Distrito Federal essa experiência feita na granja do IP e vamos transformar esse planeta numa grande granja do IP. Sim. Muito obrigado, Regina, por essa oportunidade dessa conversa. Gostaria de dizer que esse programa pode ser acessado no canal YouTube da TV Supre. Nos encontraremos numa próxima oportunidade. Até lá!